Capítulo 6 Rumpty Dumpty. O ovo começou a crescer e a tomar jeito de gente. Aproximando-se dele, Alice viu que tinha olhos e boca. Por fim, percebeu que estava parecido demais com Rumpty Dumpty para não ser o mesmo. Tenho a certeza de que é ele, pensou a menina. Tanta certeza como se o seu nome estivesse escrito em sua cara. E o nome de Rumpty poderia ter sido escrito 100 vezes em sua cara, tamanha era ela. Rumpty Dumpty estava sentado de pernas cruzadas à moda dos turcos, bem em cima de um muro tão estreito que Alice ficou admirada de como podia equilibrar-se ali. Rumpty tinha os olhos fixos na direção contrária a Alice e nem sequer notou a sua presença. "É tal qual um ovo!" exclamou a menina em voz alta, espichando as mãos para segurá-lo, certa de que iria cair de um momento para outro. "Isso chega a ser desaforo", disse Rumpty Dumpty, depois de um longo silêncio, voltando os olhos para Alice enquanto falava. "Ser chamado de ovo é demais." "Eu disse parecido com um ovo", explicou Alice timidamente. "Não disse que era um ovo, apesar de que há ovos bem lindos", continuou, procurando remendar o dito. "Há criaturas", disse Rumpty Dumpty, como falando consigo mesmo, "que têm menos senso do que um bebê." Alice não soube que replicar a essa observação. Nem era caso de replicar coisa nenhuma, visto não estar conversando, pois Rumpty, quando falava, nunca se dirigia a ela. Sua última observação, por exemplo, parecia dirigida a uma árvore. Em vista disso, Alice murmurou consigo mesma. "Rumpty Dumpty está sentado no muro. Rumpty Dumpty não demora a cair. Todos os soldados e cavalos do rei não poderão de novo fazê-lo ao muro subir." "Este último verso está muito comprido e feio", murmurou Alice a meia voz, esquecida de que Rumpty Dumpty poderia ouvi-la. E ouviu. "Deixe de estar a falar consigo mesma", disse ele, encarando-a firme. "Em vez disso, diga-me o seu nome, o que anda fazendo por aqui?" "Meu nome é Alice." "Que nome estúpido!" exclamou Rumpty Dumpty, torcendo o focinho. "Que quer significar?" "Nome significa alguma coisa?" perguntou Alice incerta. "Está claro que significa", disse Rumpty dando uma risada. "Meu nome, por exemplo, significa a forma que eu tenho, a bela forma que eu tenho. Com um nome como o seu, você pode ter a forma que quiser." "Por que está sentado aí sozinho?" disse Alice para mudar de assunto e evitar briga. "Por quê? Porque não está ninguém comigo. Se estivesse alguém, claro que não estaria sozinho. Que pergunta! Não acha que se estivesse aqui no chão, estaria mais seguro?" Continuou Alice, sempre com medo que ele caísse de um momento para outro. "Esse muro é muito estreito, e se você cai..." "Se eu caísse", continuou Rumpty, "o rei me prometeu que..." "Ah, você empalidece, menina. Sabe o que eu vou dizer, não é verdade? O rei prometeu por sua própria boca mandar todos os seus homens e cavalos", concluiu Alice como quem sabia de cor aquela história. Rumpty ficou desapontadíssimo de ver que Alice sabia de tudo. "Você esteve escutando atrás da porta", berrou ele furioso. "Se não estivesse escutando atrás da porta, ou atrás da árvore, ou de dentro da chaminé, não poderia saber isso." "Não escutei atrás de porta nenhuma", protestou Alice, energicamente. "Li a história num livro." Bem, exclamou Rumpty mais calmo. "Sei que eles escrevem essas coisas num livro chamado História da Inglaterra. Bem, mas agora olhe firme para mim. Saiba que eu falei com o rei. Eu. Conhece alguém mais que haja falado com um rei?"
Mas para mostrar que não sou orgulhoso, vou permitir que você me aperte a mão. Terminou Rumpty, arreganhando o sorriso que lhe abria a boca de orelha a orelha, enquanto espichava a mão para Alice. A menina apertou-lhe, um tanto ansiosa, sempre com medo que ele caísse com o esforço daquele sorriso tão grande. Se continua a rir assim, os cantos da boca se encontrarão na nuca, pensou ela, e nesse caso, a sua cabeça fica partida pelo meio. Sim, continuou Rumpty, com todos os seus soldados e cavalos. Eles me colocarão aqui outra vez. Mas noto que a nossa conversa está caminhando muito depressa. Voltemos para trás. Tenho receio de não poder voltar para trás. Já não me lembro do ponto onde a conversa esteve, disse a menina com polidez. Nesse caso, comecemos de novo, sugeriu Rumpty, e desta vez eu escolho o assunto da conversa. Ele fala como se conversa fosse um jogo qualquer, pensou Alice. Assim sendo, continuou Rumpty, vou começar. Que idade disse que tinha? Alice pensou um instante e respondeu. 7 anos e 6 meses. Está errado, exclamou Rumpty num triunfo. Você não havia dito isso. Pensei que me perguntou que idade o senhor tinha, explicou Alice. Se eu tivesse pensado nisso, não teria perguntado a você. Alice, que não queria brigar, nada replicou. 7 anos e 6 meses, repetiu Rumpty pensativamente. Idade sem graça. Se houvesse pedido meu conselho, eu diria que ficasse no 7. Mas agora é tarde. Eu nunca peço conselhos a ninguém a respeito do meu crescimento, declarou Alice indignada. É orgulhosa assim? Quero apenas dizer que uma pessoa não pode deixar de ir ficando mais velha, queira ou não queira, disse a menina irritada de tanta estupidez. Uma pessoa concordo que não pode, retrucou Rumpty, mas 2 pessoas podem. Com o auxílio de mais uma pessoa, você poderia ter ficado nos 7 anos. Que bonito cinto o senhor tem, exclamou Alice de repente. Chega do assunto idade, pensara ela. E se a conversa ia como num jogo, ora um dando o assunto, ora outro, achava ela que havia chegado a sua vez de dar assunto. Que belo cinto, isto é, que bela gravata, repetiu Alice sem grande certeza, se tratava de cinto ou gravata, porque era difícil distinguir se a cintura de Rumpty era pescoço e se o pescoço era cintura. Rumpty nada disse por 1 minuto ou 2, embora fosse evidente que estava em cólera. Quando afinal falou, foi num resmungo. Que grande ingenuidade, não saber distinguir uma gravata de um cinto, disse ele. Reconheço que sou uma ignorante, desculpou-se Alice, em tom tão humilde que Rumpty amansou. É uma gravata, menina, e uma bela gravata, como você muito bem disse, presente do rei branco e da rainha. Deveras! Exclamou Alice, contente de ter escolhido um assunto que parecia contentar o homenzinho. Eles me deram esta gravata como um presente de aniversário, continuou Rumpty amável, montando uma perna sobre a outra e cruzando as mãos em torno ao joelho. Desculpe-me, mas não entendi bem, disse Alice intrigada. Que quer dizer presente de aniversário? Quer dizer um presente dado num dia que não é de aniversário. Alice permaneceu pensativa por uns instantes. Depois declarou: Eu prefiro os presentes de aniversário. Você não sabe o que está dizendo, gritou Rumpty Dumpty. Quantos dias tem um ano? 365. E quantos dias de anos tem você? E se tiram um de 365, quantos ficam? 364. Rumpty ficou na dúvida. Prefiro ver essa conta feita num pedaço de papel, declarou. Alice não pôde deixar de sorrir
enquanto fazia num papel a conta. 365 menos 1, 364. Rumpty tomou o papel e examinou a conta cuidadosamente. Parece que está certa, disse. Você está lendo de cabeça para baixo, advertiu Alice endireitando o papel. Realmente, murmurou Rumpty de cara alegre. Estava me parecendo muito esquisito. Mas como ia dizendo, a conta parece certa, embora eu não tenha tempo para examiná-la cuidadosamente, e dela se vê que existem 364 dias, nos quais uma pessoa pode receber um presente em aniversário. De fato, assim é, confirmou Alice. E um dia só em que possa receber presente de aniversário, não é? Logo, glória para você. Não sei o que quer dizer com este glória, objetou a menina. Rumpty Dumpty sorriu com desprezo. Está claro que não sabe, nem o saberá enquanto eu não disser. Glória quer dizer um argumento de escachar. Mas glória jamais significou isso, que eu saiba, senhor. Quando eu uso uma palavra, replicou Rumpty com superioridade, ela significa o que eu quero que signifique e nada mais. Mas a questão é se o senhor pode dar significado diferente às palavras. Engano seu, menina. A questão é saber quem é aqui o mestre, isso sim. Alice estava muito tonta daquela atrapalhada para poder replicar qualquer coisa. Calou-se. Quem continuou a falar foi Rumpty. As palavras têm gênio. Algumas delas, sobretudo, como os verbos, por exemplo, que são muito orgulhosos. Com os adjetivos, a gente pode fazer o que quer, mas não com os verbos. Eu, entretanto, faço de todas as palavras o que quero. Impenetrabilidade. Eis o que eu tenho a dizer. Poderá fazer-me o favor de declarar o que significa isso? Pediu Alice. Bravos! Está falando agora como uma boa menina, respondeu Rumpty muito contente de si. Por impenetrabilidade, eu quero dizer que já debatemos muito este assunto e que seria justo que você dissesse o que quer fazer agora, pois não podemos ficar neste ponto toda a vida. É uma grande coisa fazer uma palavra significar o que a gente quer, murmurou Alice pensativamente. Quando eu faço uma palavra significar o que quero, pago-lhe sempre salário dobrado, explicou Rumpty. Oh! Exclamou Alice, muito atrapalhada de ideias para dizer qualquer coisa. Queria que você visse como, aos sábados, as palavras me rodeiam, ansiosas pelo recebimento dos seus salários da semana. Alice não teve coragem de perguntar com que moeda ele as pagava. Apenas murmurou. O senhor me parece muito hábil nessa ciência. Poderia dar-me a significação da palavra Jabberwock? Posso sim. Posso explicar todos os poemas que foram escritos, bem como todos os que ainda estão por escrever-se. Alice ficou bastante satisfeita com a resposta e lembrou-se de um verso sem pé nem cabeça que ele poderia decifrar. Pã fogo nas peiolhas da giriruma. Churuchucho, mas potocalço faz fio-firi-fi-fio. Basta para começar, interrompeu Rumpty. Há muitas palavras difíceis aí. Pã-fogo significa 4 horas da tarde, tempo em que as cozinheiras começam a botar as panelas no fogo para o jantar. Muito bem, exclamou Alice. E peolhas? Peolhas são peixes em forma de lagartos, um tanto parecidos com saca-rolhas. Deve ser uns animais muito interessantes. São sim, confirmou Rumpty Dumpty. Costumam fazer seus ninhos nos mostradores dos relógios e moram nos queijos. E gire-ruma? Gire é girar como os peões. Ruma é fazer buraco na madeira como as verrumas. Bom, estou aprendendo, disse a menina. Creio que essa outra palavra, churuchucho,
significa algum pássaro muito esquisito, com penas arrepiadas pelo corpo como uma vassoura com medo. Exatamente! Exclamou Rumpty. Hipotocalço quer dizer uma espécie de porco do mato verde. E que significa fiu-firi-fi-fiu? Significa um assobio com um espirro no meio. Mas eu queria saber quem ensinou a você esse verso. Li-o, não sei onde, respondeu Alice, mas tenho na memória alguns versos mais fáceis que aprendi com o Tuendondu. Já que fala em versos, disse Rumpty esfregando as mãos, posso provar a você que sou capaz de recitar versos tão bem como qualquer pessoa. Oh, não é preciso, berrou Alice com medo de mais versos daquela qualidade. Rumpty não se incomodou com o protesto e prosseguiu. O verso que vou repetir foi composto especialmente para você. Tendo de corresponder à gentileza, Alice não pôde impedir que ele recitasse. Sentou-se no chão e murmurou um muito obrigada, bastante suspirado. Rumpty começou. Agora que do inverno sinta aragem, canto estes versos em vossa homenagem. Mas interrompeu-se para uma explicação. Disse que não ia cantar, como estava na poesia, e sim recitar. Estou vendo, murmurou Alice. Se está vendo, gritou Rumpty com severidade. Quer dizer que você tem olhos que ouvem, o que é uma barbaridade. E continuou. Na primavera, quando o mato cheira a incenso, com a minha débil voz eu digo o que penso. Faz muito bem, aparteou Alice. No verão, quando os dias são longos, talvez você compreenda, os ditongos. No outono, quando as folhas ficam amarelas, tomo pena e tinteiro e vou para as janelas. Hei de fazer o mesmo, aparteou de novo Alice. Nada de interrupções, que me atrapalha, observou Rumpty e continuou. Mandei recado aos peixes, dizendo o que queria. Os peixes responderam, naquele mesmo dia. Responderam dizendo que noutra freguesia eu fosse pregar pregos. Peixinhos sabidos eram eles, pensou Alice consigo. Apesar de ter apenas pensado e nada dito em voz alta, Rumpty adivinhou seu pensamento e ofendeu-se. Parou recitativo naquele ponto e com cara muito feia exclamou. Até logo! Como até logo? Gritou Alice. A sua poesia então acaba assim, sem mais nem menos? Até logo! Repetiu ele secamente. Nesse caso, disse a menina desapontada, só me cumpre responder que terei muito gosto em vê-lo de novo. Se novamente nos encontrarmos, não a reconhecerei. Estou certo disso. Por quê? Porque a menina se parece muito com todas as outras meninas que existem. Poderei parecer, observou Alice, mas tenho uma cara que é só minha, sem igual no mundo inteiro. Pois fique sabendo que não noto diferença nenhuma. É cara como todas as outras. Tem 2 olhos, como toda a gente, um aqui, outro aqui. Tem nariz em cima da boca e boca embaixo do nariz. Toda a gente é assim. Se tivesse um olho na testa e outro no queixo, então poderia distingui-la das outras meninas. Seria engraçado se fosse assim, murmurou Alice, imaginando como seria sua cara se tivesse os olhos na testa e no queixo. Rumpty calou-se. Alice ainda esperou por uns momentos que ele dissesse alguma coisa. Vendo, porém, que havia fechado os olhos e estava como se já não a percebesse ali, murmurou outro, até logo, e retirou-se lentamente, pensando pelo caminho que de todas as pessoas malcriadas que havia encontrado naquele país, Rumpty Dumpty era um dos... Mas não pôde concluir o seu pensamento. Um estranho tropel começava a invadir a floresta. Nos vemos no próximo capítulo de Alice através do espelho.